Olá, comunidade do Projeto OCBR, tudo bem com vocês? Temos um vídeo bacana, muito especial para vocês hoje. Vamos falar sobre um novo componente que a gente lançou no OCBR, que é o OCBR ABEX PIMPAD. É um componente que permite que você consiga falar com todos os PIMPADs do mercado brasileiro. Todos os PIMPADs do mercado brasileiro possuem dentro dele a biblioteca ABEX. E a gente implementou isso, um componente que consegue falar com o protocolo da ABEX diretamente com os PIMPADs. A gente não precisa de DLL, nada. Só precisa do nosso componente, que ele já vai conseguir falar direto na porta serial com o PIMPAD. O que você pode fazer com esse novo componente do OCBR? Você pode fazer pesquisa de satisfação, mandar um menu lá, foi bem atendido, sim ou não. Você pode fazer, mostrar textos no display do PIMPAD, por exemplo, promoções, obrigado, volto sempre. Você pode mostrar imagens no PIMPAD, isso é muito legal. Você pode mostrar o logo da empresa, você pode mostrar um QR Code, você pode esperar eventos do PIMPAD, se uma tecla foi pressionada, você pode fazer ele perguntar, por exemplo, digite o CPF, digite o mês do nascimento, digite o celular. Então tem várias opções. A gente não quis fazer com esse componente algo que tentasse ler cartão, capturasse trilha magnética, não é o escopo desse componente. Na verdade, assim, a gente percebe que o PIMPAD é um equipamento que está lá no checkout, está na cara do cliente, e quem usa ele? Somente o TEF consegue usar ele. E eu percebo que a automação comercial, a empresa de software, poderia fazer muita coisa nesse PIMPAD. Ainda mais agora, qual foi a motivação para a gente fazer isso? Ainda mais agora que tem o Pix. Então muitas vezes você quer usar o TEF, mas você quer usar o Pix com uma outra integradora. E como é que você coloca o QR Code do Pix que você quer pagar lá no PIMPAD? Agora com esse componente nosso você consegue. Então confere nesse vídeo para você ver que bacana que é esse novo componente do OCBR. E logo a gente deve lançar ele na versão lib. Ainda não tem a versão lib dele, mas só para quem é Delphi, então, né, tá funcionando. Mas muito brevemente a gente deve lançar essa versão lib para você também conseguir usar ele em outras linguagens. Continue aí no vídeo. Bom, vamos lá. Já estou aqui com a minha tela. Dessa vez você não vai ver a minha câmera redondinha aqui. Eu deixei minha câmera ajustada. Olha para quem? Para o PIMPAD. Esse PIMPAD aí é o PIMPAD Q25 da Tectoy. A gente tem uma parceria forte com a Tectoy, como você já deve saber. Então a gente está usando esse PIMPAD, que é um PIMPAD novo, que deve chegar no mercado muito em breve. E nós já estamos fazendo vários testes de homologação com ele, está funcionando, que é uma beleza. A gente vai usar ele aqui nos testes. Bom, deixa eu pôr de novo tela cheia aqui, para a gente falar um pouquinho mais sobre o componente, o que ele faz e o que ele não faz. Depois a gente volta com o PIMPAD para você ver ele funcionando em operação enquanto a gente mexe no componente. Bom, vamos lá. Esse PIMPAD, esse componente, a CBR ABEX PIMPAD, ele está nessa pasta aqui, ó, no package a CBR Serial. Então basta você atualizar a CBR, rodar o instalador e provavelmente você já vai ter esse novo componente aparecendo lá na sua paleta de componentes. Vai estar junto dos componentes da package CBR Serial. Bom, o que ele faz? O que você pode fazer com ele? Você pode, por exemplo, exibir mensagens no display do PIMPAD. Então, como que a gente conseguiu fazer isso? Vamos começar até antes, né, por aqui. Como que a gente conseguiu fazer essa comunicação com o PIMPAD? A ABEX é uma instituição que regulamenta aqui no Brasil toda a parte de pagamentos, né? Então, eles, dentro desse grupo da ABEX, estão todas as adquirentes, bancos, fabricantes, todo mundo que mexe com o ecossistema de pagamentos é sócio da ABEX. Aqui, se você for aqui no finalzinho, olha, tem o link da ABEX, né? Quem é a ABEX aqui, ó. Então, se clicar aqui, vai dar o link de quem é a ABEX. Então, aqui tem os valores deles, tal. Então, todos os participantes vão estar por aqui mesmo, né? Então, você pode entender um pouco mais quem é a ABEX. A ABEX aqui no Brasil, ela regulamenta essa parte de comunicação com esses equipamentos. Então, eles criaram um protocolo para esses equipamentos, que é esse aqui, ó, protocolo ABEX. Então, se você abrir esse link nesse documento, você vai chegar nesse PDF, que é a especificação da ABEX para esse equipamento. Então está todo em inglês o manual, né? Você pode ver aqui que ele está na versão 2.12. Deixa eu até pôr o PIMPAD aqui, você vai ver que vai aparecer lá também a versão dele, né? Quer ver? Vamos lá, olha lá. Tá vendo? Aquele 2.12 que aparece ali no PIMPAD é essa versão da ABEX, ou seja, esse PIMPAD está implementando essa última especificação da ABEX. Voltando para cá.
Então, isso aqui descreve como que é a comunicação entre um computador, ou um host, que eles chamam, né, e o equipamento PIMPAD. E daí tem vários comandos aqui, por exemplo, o open para abrir a porta, o close para fechar a porta. E a gente implementou alguns desses comandos aqui. A gente teve que ler esse manual, entender como é esse protocolo. Não é um protocolo muito simples de ser implementado, é um protocolo até bem complexo, acho que talvez um dos mais complexos que eu já implementei, mas está tudo muito explicado aqui nesse manual da Bex, né? Então tem todo o fluxo, tem toda ele descreve no byte mesmo como que é o protocolo. Então a gente seguiu isso aqui à risca, foi testando, implementando e está funcionando. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse nosso componente ele vai funcionar com todo PIMPAD que implemente a Bex. E no Brasil, para sua sorte, todos os PIMPADs são obrigados a implementar essa camada da Bex. Então significa que não vai funcionar apenas no Q25, vamos pôr ele de novo aqui, vai funcionar em todos os outros fabricantes também. Se o fabricante implementa, se tem dentro do PIMPAD a biblioteca da Bex, vai funcionar. Você vai ver números ali como 2.03, que acho que era a versão anterior, e 2.12, que é a última versão. A Bex, de tempo em tempo, lança novas versões dessa biblioteca, lança aquela atualização daquele manual, e daí os fabricantes têm que atualizar, mas eles sempre mantêm compatibilidade com as versões anteriores. Quer dizer que esse componente nosso também vai funcionar no PIMPAD ABEX 2.03, mas pode ser que algumas coisas acabem não funcionando, né? Algumas características só foram implementadas na ABEX 2.12. Então pode ser que ele não funcione em algumas coisas que você queira. Por exemplo, perguntar o CNPJ, eu sei que só funciona na 2.12, na 2.03 já tive relatos que não funciona. Bom, vamos lá, o que dá para fazer com esse PIMPAD? Vamos lá, sai daqui PIMPAD, fica a tela cheia. A gente pode exibir mensagens no PIMPAD. No que isso vai ser útil? Quando você quer, por exemplo, fazer de repente uma promoção, alguma coisa, ou no fim da venda você quer colocar obrigado, volte sempre, você pode usar isso aqui. Ele tem alguns limites aqui de 2 ou 6 linhas que você pode jogar no display. Você pode jogar imagens no display. Então isso aqui é muito útil para você, por exemplo, por um QR Code de uma venda por Pix, né? Você também pode jogar o logo da sua empresa. Eu não vi nenhum PIMPAD ainda que suporte GIF. Esse mesmo que eu estou aqui também não suporta GIF ainda. Vou mostrar para você como dá para saber que tipo de imagem que ele suporta. Mas todos suportam PNG, então procure usar sempre PNG, tá? Então para você jogar o logo da sua software house ou o logo do seu cliente no final da venda também é bem legal, né? Fazer perguntas no PIMPAD. Então você pode usar ele, por exemplo, para fazer perguntas do tipo informe o CPF, informe o CNPJ, qual o vendedor, qual a mesa. Aí a pergunta, ela não é aberta, tá? A Bex, por exemplo, por que não é aberta? Porque um hacker poderia usar esse recurso aqui para fazer, por exemplo, perguntar qual é a senha e induzir o cara a digitar a senha no momento em que ele não está seguro. Então, por isso, o texto da pergunta não é aberto. Você vai ver que tem uma tabela com uma infinidade de opções. Aí o próprio PIMPAD que coloca a mensagem na tela e fica esperando a digitação. Você pode fazer um menu no PIMPAD, um menu com poucas linhas, se não me engano são 3 linhas, mas isso aqui é muito útil para pesquisa de satisfação. Como foi o atendimento? Bom, ruim, darará. Algum produto não foi encontrado? Sim ou não? Então para pergunta sim ou não, isso aqui é ideal. Você também pode coletar informações do PIMPAD, pegar o número de série dele, a capacidade, memória. Então tudo isso com esse nosso componente você vai conseguir fazer. Vamos dar uma olhada no demo, né? Depois a gente volta um pouquinho mais aqui nesse tópico. Esse tópico ele é bem detalhado, ele descreve até o que é um PIMPAD, ó, onde você pode achar o componente, dá o endereço aqui do SVN. Deixa eu até já abrir isso aqui, ó. Então você vai achar o componente, olha, nessa pasta aqui. Deixa eu dar um zoom aqui. Então, olha, vamos lá. Minha CBR Trunk 2, ali em cima, tá vendo? Exemplos da CBR serial, a CBR Bex PIMPAD e aqui o exemplo de Delphi, né? Tem um exemplo de Delphi e também vai ter o exemplo para Lazarus, né? Então se eu voltar aqui, ó, também tem um exemplo para Lazarus. Eu tô com o exemplo de Delphi aberto, tá? Ele tá, ou ainda não, né? Vamos abrir ele aqui. Esse aqui, PIMPAD Test. Então, enquanto ele carrega aqui, você vai ver que eles são idênticos, tá? Então, o exemplo de Delphi também e de Lazarus vão ter o mesmo funcionamento. Aqui ele está com um skin bacaninha. Vamos ver agora ele em execução e abrir o PIMPAD e brincar um pouco com ele. Vamos compilar ele aqui. Bom, até uma observação sobre esse exemplo. Você pode ver que eu estou aqui no Delphi 11 e ele deve ser compatível com o Delphi 10.3 para cima, tá? A gente não compatibilizou com o Delphi 7 dessa vez. Por que isso? Porque o Delphi 7 não tem suporte a PNG e o PIMPAD, por sua vez, não tem suporte a BMP. Então, não faz muito sentido.
Tem como você colocar suporte PNG no Delphi 7? Tem, mas acho que não é o escopo desse vídeo aqui. Então não é difícil de você colocar suporte de PNG no Delphi 7 e adaptar aqui os fontes do demo para rodar no Delphi 7. Ou seja, é possível sim rodar no Delphi 7, desde que você consiga fazer essa tarefa de rodar ele com PNG, com suporte a PNG. Bom, vamos lá, vamos dar uma olhada no demo rodando, depois a gente dá uma olhada no código fonte. Então a primeira aba tem um botão bem interessante aqui que muitas empresas perguntam, como que eu detecto o PIN-pad? Então aqui ele está até com 9, mas eu não sei se ele está nessa porta. Vamos ver aqui, ó, Detect PIN-pad. Tá vendo? Rapidinho ele achou, está na COM 10 e já configurou ali para COM 10. Como que ele conseguiu fazer isso, Daniel? Vamos até dar uma olhada nesse código aqui. Olha só, muito simples. Quer ver? Vamos pegar o botão aqui, Config, Detect PIN-pad. O que ele fez aqui? Ó? Ele achou todas as portas seriais, tá vendo? E gravou elas nesse string list. Depois disso ele foi lá e fez um loop em todas as portas seriais que ele achou. Ele simplesmente, primeiro que ele desabilitou, porque vai que o componente estava aberto, setou a porta para essa porta serial, habilitou, e ele tenta enviar o comando open. Quando ele manda esse comando open, aqui já ocorre a comunicação do nosso componente com o PIN-pad. Se o hardware do lado de lá, que está nessa porta serial, for um PIN-pad, ele vai responder e tudo segue. Aí na sequência ele só chama o close e ele sabe que ali agora que naquela porta serial tem um PIN-pad. Então ele dá aqui PIN-pad encontrado. Se esse open falhar, se não tiver resposta, se ele o que está do lado lá não entender os comandos que foram enviados, ele vai dar um timeout e vai cair aqui no disable, né? Vai desligar, vai comer o exception para não vazar e vai para a próxima porta. Então ele só faz um loop nisso, tentando abrir o PIN-pad em todas as portas disponíveis. Por isso que ele achou, e você viu que foi bem rapidinho, ele achou o PIN-pad na porta 10. O PIN-pad sempre vai estar em porta serial? Sim. Então se você entrar no gerenciador do Windows, né? Deixa eu pegar aqui, gerenciador de dispositivos. O PIN-pad sempre vai estar numa porta serial. Esse aqui, por exemplo, olha, está aqui, ó, portas COM 10. Ah, mas ele é USB, como que está aparecendo COM 10? Isso também é uma especificação da BEX, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, tá vendo? Ele está detectado aqui como COM 10, esse aqui é o PIN-pad. Se eu remover, ele some essa porta. Então também é uma especificação da BEX que todo dispositivo PIN-pad desse padrão tem que ser porta USB e quando ele for plugado na máquina, ele tem que fazer uma COM virtual. Por isso que ele sempre vai ser, no Windows, você vai enxergar ele sempre como uma porta COM. Isso facilita um pouco as coisas, porque a comunicação com portas seriais é muito difundida, muito fácil. Qualquer linguagem consegue falar com porta serial. Então, você compreendendo o protocolo da BEX, você consegue ter acesso a esse componente. Bom, beleza, ativamos o nosso PIN-pad aqui. Então, o primeiro comando é isso, eu tenho que ativar ele. Ativar significa que eu vou abrir a comunicação serial com essa porta. Então aqui, beleza, ativei. Quando eu cliquei aqui no ativar, né, ele abriu a comunicação com o PIN-pad acendeu a tela dele com um brilho mais forte. Bom, o primeiro comando que você tem que fazer com o PIN-pad, logo depois que você ativa a porta serial, seria esse comando open. Então aqui ele tem duas formas de você abrir ele. Você pode abrir de forma segura ou insegura. Por enquanto, na CBR, a gente só implementou a forma não segura. Então, se você tentar clicar aqui na segura, que daí ele exige até o envio de uma chave, um exponente, você vai receber um erro da CBR porque não foi implementado ainda do nosso lado. Está nos nossos planos de fazer essa comunicação segura também. Mas, por enquanto, a comunicação insegura funciona. O que quer dizer que ela é insegura? Significa que os dados que estão trafegando entre o PC e o PIN-pad não estão criptografados. Na segura, eles passam a ser criptografados com essa chave aqui e a resposta que o próprio PIN-pad dá para a gente de desafio. Então, aí os dois lados eles têm como se fosse um hashzinho para eles usarem na comunicação segura. Bom, vamos fazer a abertura da porta. Então aqui a gente vê, olha, no demo da CBR ele vai logando aqui embaixo toda a comunicação com o PIN-pad, né? Quer dizer, aqui ó, a gente mandou o comando open, isso aqui foi o que ele transmitiu para o PIN-pad, recebeu essa resposta e depois esse pacote aqui com a resposta completa. Códigos de erro 0 sempre significa que a resposta foi ok, deu tudo certo. Se vir algo diferente de 0, provavelmente o nosso componente vai disparar um exception, que a gente vai ver na tela aqui. Bom, vamos ver as primeiras funcionalidades que a gente tem aqui em cada uma dessas abas. Aqui na aba Information seria onde a gente pode obter as informações do PIN-pad. Então, por exemplo, se eu clicar, a gente fez um método de alto nível, que é esse aqui, Get ACBR PIN-pad Capabilities. Então aqui ele vai lá e pega as principais características do ACBR, ou aquelas que talvez você como desenvolvedor tenha um interesse, né?
Por exemplo, ó, pegou aqui o part number, o modelo, quanto ele tem de memória, quem é o fabricante, se ele suporta ou não contactless, né? Se ele tem ou não display gráfico, isso é importante, porque você tem pinpads às vezes que não tem visor, ou só tem aquele visor de 2 linhas, né? Então você não vai conseguir mandar um QR Code para ele. Se o display suporta cores também, isso pode ser interessante para saber que tipo de imagem você vai mandar, se vai mandar o logo preto e branco ou colorido. A versão da BECS, isso aqui é muito importante, então você pode de repente ler, é a versão 2.0.13, então eu sei que alguns comandos não funcionam, então eu não vou tentar ler o CNPJ, por exemplo, mas na 2.12 já funciona. Aqui ele dá as dimensões de quantas linhas e colunas você tem para fazer mensagens de texto. Então isso aqui é um padrão, geralmente nesses pinpads de tela maior são 6 linhas por 16 colunas, então ficam textos grandes, mas você pode ver que é pouco texto que você pode escrever. E essa aqui é a resolução em pixel do visor dele, ou seja, 240 por 320. Então todas as imagens, logos, QR Code que você for enviar tem que estar dentro dessa faixa, até um pouco menos, porque senão você fica, pode ser que ele corte as laterais, né? Então se for enviar um QR Code, ele cortar o QR Code, você não vai conseguir ler ele. Então é importante você ler essa resolução aqui, diminuir um pouquinho e mandar um QR Code naquela resolução. É exatamente isso que esse demo da CBR faz. E aqui, quais tipos de imagem ele suporta? Ó, suporta PNG? Sim. Suporta JPG? Aqui está dando falso, mas ele suporta sim. GIF, eu tentei mandar uma para ele, mas ele não acatou, retornou um erro, então ele não suporta. Mas estranho ele está dizendo que falso no JPG aqui, porque ele funcionou assim com JPG. Bom, vamos lá. Então aqui ele rapidinho ele pega essas principais, está vendo que ele fez uma comunicação aqui com o Pinpad para obter essas informações. E aqui você pode pegar informações específicas. Por exemplo, eu quero o número serial. Aí você vai mandar o comando GIX. Ó, ele mandou aqui, ó, tá vendo? Ele manda o comando GIX, ele deu qual é o índice que ele quer e vem a resposta do Pinpad, tá vendo? Essa aqui foi a resposta que ele jogou ali, ó. Você pode selecionar várias e ler tudo de uma vez só. Por exemplo, eu quero essas 3 informações aqui. Aí quando você manda o GIX, ó, ele vai e ele já solicita esses 3 itens e na resposta do Pinpad já vem os 3, né? Então observa que é bem rápido, por isso que ele leu aqui muito rápido tudo isso. Por exemplo, vou pegar todas as informações que o Pinpad tem, marquei aqui o ALL. GIX, ó, foi rapidinho, ele pegou tudo, memória, as versões de kernel, um monte de informação. Então você pode ver que tudo que a gente precisa aqui do Capabilities veio daqui. Algumas coisas a gente acaba traduzindo, né? Por exemplo, essas dimensões, elas estão aqui, tá vendo? A gente tem que fazer um parsezinho para saber onde começa, onde termina uma coisa ou outra, né? Aqui, ó, 6 por 16 são as linhas por colunas. Então também aqui o CBR já entrega em alto nível nessas propriedades aqui para ficar mais fácil a manipulação, né? Então o GIX é isso, para você ler informações do Pinpad, né? Aí você tem alguns comandos que a BECS considera obsoletos, por exemplo, o GIN era esse antigo comando para você obter informações do Pinpad. Se você clicar aqui, ele retorna alguma informação, tá vendo? Mas esse tipo de retorno é o que a gente chama de retorno linguição. Observa que ele retorna aqui, ó, o fabricante, o modelo, a memória, tudo. Então, se você for no manual da BECS, isso aqui é explicado. Ó, de 0 até 10 é o fabricante, de 11 até não sei quanto é... Então é um pouco mais chato, porque ele vai te dar uma resposta única e você tem que sair caçando o que você quer e para isso você tem que consultar o manual da BECS. Então o GIN não recomendo você usar esse comando mais aqui. O GIX tem muito mais informação e é muito mais fácil de você trabalhar. E nos fontes da CBR está bem explicadinho como que você captura uma informação do GIX, né? A gente vai ver os fontes mais para frente. Aqui na aba Display é a aba que você pode realmente enviar mensagens para o Pinpad. Então tem 2 comandos que fazem isso. O DSP, que era o antigo, né? Então ele sempre vai exibir somente 2 linhas. Esse DSP, quando ele foi criado, os Pinpads provavelmente só tinham aquela telinha com 2 linhas. Então por isso que ele só aceita 2 linhas. Então aqui, por exemplo, um exemplo de como limpar o Pinpad e como você mandar uma mensagem lá para o Pinpad. E aqui é o DeX. O DeX, lembra que a gente viu que ele tem aqui, ó, suporta 6 linhas por 16 colunas. Então aqui esse texto está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, as 6 linhas. Então vamos lá, vou limpar o Pinpad e mandar. Tá vendo? Ele mandou todas aquelas mensagens. Aqui o próprio Pinpad que ajusta, né? Então observa que a primeira linha não saiu bem no topo, mas isso é uma característica do próprio software da BECS que está lá no Pinpad, não é algo que a gente está controlando, né? Preciso limpar antes de enviar algo? Não, ó. Se eu mandar outro comando, ele vai apagar o display todo e exibir o outro.
Então o Clear Display pode ser útil para você tirar uma mensagem que às vezes ficou lá do TF, ou você mandou uma mensagem sua e quer trocar por outra, você pode usar o Clear Display para fazer isso. Bom, na aba multimídia você pode ver as mensagens que estão gravadas na memória do PinPad, que é esse comando aqui, LMF. Então quando você clica nele, ele vai dizer os nomes das imagens que estão lá. São essas imagens aqui. Então aqui não significa, você não consegue recuperar a imagem do PinPad. Você consegue saber o nome das imagens que estão lá. E daí, sabendo o nome, você pode pedir para mostrar ela, por exemplo, tá, esse logo ACBR está gravado lá. Então se eu clicar aqui no DSI, ó, ele vai mandar um DSI com o comando do logo ACBR. E ó, o PinPad já exibiu o logo do ACBR lá. Se eu clicar nesse QR Code que está gravado, ó, ele vai mostrar aquele QR Code ali na tela. Né? Esse outro aqui eu acho que era um QR Code também, exatamente. Então você pode apagar também algumas mensagens. Por exemplo, eu quero apagar esse daqui. Clicou ali, delete, ele já vai apagar aquela mensagem. Ele manda o comando delete e o nome do arquivo que ele quer apagar. Aqui ele chamou o delete e na sequência ele já chamou o LMF para poder atualizar essa tela aqui mesmo. Né? Então aqui como que o comando de enviar imagens para ele é separado em vários comandos na verdade. Bom, então vamos carregar uma imagem aqui e depois vou mostrar no código-fonte o que esse Media Load faz. Você vai ver que ele chama vários comandos da Abex para conseguir colocar uma imagem lá. Então vamos selecionar uma imagem aqui. Na falta de ter algo melhor, eu vou colocar uma foto minha mesmo, que ela já está preparada com aquela resolução lá do PinPad, tá? Se você pegar um arquivo grandão, ele vai carregar para o PinPad? Vai. Mas ele vai demorar um tempo para carregar, porque a imagem fica pesada, ele tem que serializar toda ela. E vai exibir só o que couber na resolução, ou seja, ele começa a cortar a imagem. Mas vamos abrir essa daqui. Então beleza, ele carregou aqui no demo do ACBR, e daí eu chamo agora Media Load para ele mandá-la para o PinPad. Então, observa aqui, ó, ele deu Start in Load, deu alguns comandos e aqui a imagem já foi, já apareceu a fotinho minha lá no PinPad, tá vendo? E se você ver aqui, ó, ela já tem uma nova imagem aqui na memória dele, lembrando que ele tem aquela quantidade de memória lá, 430 MB, né? Então as imagens vão consumindo essa memória. O QR Code aqui, como que a gente fez? A gente criou uma abinha aqui, ó, QR Code. Então aqui está um Pix com a chave do ACBR, tá? Então cuidado que isso aqui é um Pix de verdade. Você poderia gerar o QR Code, clicou aqui, ele vai desenhar vai desenhar essa string no formato de QR Code aqui. Então está demonstrado aqui como você pode fazer isso. E quando você clica aqui no centro do PinPad, ele vai fazer o mesmo procedimento daquele Media Load. Só que aqui ele está usando o nome específico. Então até quando você for trabalhar com QR Code dinâmico, carrega sempre em cima do mesmo nome, para você não ficar com um monte de imagem lá. Né, ou pelo menos alguns nomes iguais. Né? Aqui eu vou carregar com um nome diferente só para você ver que vai ficar uma nova imagem aqui. Então vamos lá, vou mandar para o PinPad aqui. Ó, agora tem aqui, QR Code, ele já está exibindo ela lá. Observa que foi bem mais rápido, porque essa imagem aqui é um PNG, está com uma compactação boa, é bem simples a imagem, né? Então ele conseguiu mandar ela para o PinPad bem mais rápido. Deixa eu pôr a minha foto de novo aqui, ó lá. Então para fazer o display é muito mais rápido, porque a imagem já está na memória dele. Então ele só tem que exibir ela agora. Então uma coisa é você carregar a imagem, outra coisa é você mandar exibir a imagem. Vamos dar uma olhada no código-fonte desse Media Load, só para você entender os métodos que ele está chamando aqui. Bom, vamos lá, vou abrir minha IDE aqui. Se você ver aqui, então, lá, multimídia, image, vamos lá, Media Load. Observe o que ele fez aqui, ele está chamando esse método Load Media lá do ACBR Abex PinPad, do componente. Eu vou entrar dentro dele. Então aqui, ó, a gente calcula, tá vendo? Eu tenho que calcular o CRC da imagem, tem que saber o tipo dela, se é um JPEG, se é um PNG, se é um GIF. E daí eu vou chamando esses comandos, ó. O MLI, ele inicia o processo de carregar a imagem, passando o nome, CRC, darará. Depois tem o MLR, que carrega efetivamente a imagem, ele chama esse MLR várias vezes até a imagem ser completamente tá na memória dele. E o MLE é para fechar a imagem, daí ele vai recalcular o CRC, ver se tudo está batendo. Se tudo estiver correto, ele grava a imagem na memória do PinPad. Mas você não precisa chamar isso aqui de forma individual, a não ser que você queira. Você pode simplesmente usar o método que a gente fez aqui, o Load Media, que ele já faz o cálculo do CRC e tudo mais. Aqui eu estou passando o nome da imagem, uma string onde a imagem foi carregada, né? E depois o tipo da imagem. Aqui ele acaba deduzindo o tipo da extensão que ele lê, né?
Então ele sabe que essa aqui é um PNG. Quando ele carregou essa imagem, ele viu que a extensão era PNG, então ele já gravou lá usei a propriedade tag como atalho, ele já gravou ali o tipo da imagem e está mandando para ela. Bacana também esse multimídia, né? Ok, nessa aba aqui a gente chamou ela de Ask e Events. Então você pode perguntar algumas coisas no PIMPAD e você também tem alguns eventos que você pode esperar que ocorra no PIMPAD. Então esse getKey é um comando obsoleto, tá? Ele foi substituído por esses secs aqui, é o mais novo. O getKey ele vai ficar esperando uma tecla de função lá no PIMPAD, né? Então observa, eu que pus essa mensagem, tá vendo? Ó, se você for ver aqui, ó, eu que coloquei eu chamei o DSP Press Function Key, então não foi o PIMPAD que colocou ela automaticamente. Eu que chamei o DSP com esse texto e agora ele está aguardando uma tecla, só que ele não aceita as teclas numéricas, ele aceita as teclas de função. Então, ó, apertar a tecla verde aqui, ó, a verde retorna 0. Se eu vou chamar ele de novo, vou apertar agora a tecla amarelinha aqui, que é o voltar, né? Aqui a tecla tem o código 8, então com isso você consegue saber qual foi a tecla de função que ele pressionou. Ó, se for essa setinha de cima, tá vendo? É a 7. Então somente as teclas de função você pode aguardar elas, né? Então tem tanta utilidade. O GCD é bem legal. Você pode escolher a pergunta que você quer que o PIMPAD faça, ó, tem uma infinidade, tá vendo? E daí ele vai jogar o texto da mensagem. Esse aqui é aquilo que eu falei lá no começo. Você não pode dar o texto e depois fazer a pergunta. Então aqui você tem que escolher uma dessas daqui que ele tem. E lembrando que, de repente, essas últimas aqui, ó, se não me engano, até a pergunta número 11, a BEX 203 suporta. Depois disso tem que ser a BEX 2.12. Então vamos pegar essa aqui, digite o CPF. Essa é redigite, ó, digite o CPF. Então aqui o timeout, ou seja, ele pode esperar 60 segundos o cara digitar. Se o cara não digitar em 60 segundos, ele dá um timeout e você chama o GCD. Então aqui ele passou o tipo, né, um enumerado com o que era a pergunta, e o timeout. Observa que eu não mandei a mensagem. Quem escreveu lá digite o CPF foi o próprio PIMPAD ABEX, porque ele recebeu esse índice aqui, que é o 7, tá vendo? Digite o CPF. Feito isso, agora ele está esperando. Aqui também a gente passa algumas coisas. Observa esse 1111, né? Esse aqui é o tamanho do CPF. Então eu estou dizendo para ele, o mínimo é 11 e o máximo é 11. Então se eu tentar, por exemplo, dar um Enter aqui, ó, com 2, ele vai apitar com um jeito diferente, porque ele falou, cara, você não digitou os 11 dígitos, né? Então ele não faz a validação do CPF, ó. Eu vou digitando. Quando passar de 11, ó, ele vai apitar também, tá vendo? Ele não deixa de digitar mais do que 11. Aí eu dou o Enter aqui, ele vai me retornar o número que foi digitado lá no PIMPAD. Então daí você, do seu lado, pode fazer a validação do CPF, do CNPJ, do que ele está perguntando aqui. Então aqui, acho que até o CPF, todos os PIMPADs mais antigos também tem. Mas pode ser que algumas novas aqui, essa do CNPJ, por exemplo, daqui para frente, pode ser que nem todos eles consigam fazer. Então, por exemplo, para você perguntar o telefone do cara, é bem interessante também, ó. Vamos chamar GCD. Então aqui, ó, aqui ele já chamou o índice 3, passando o mínimo 8, máximo 9. E um timeout de 60 segundos. Então, de novo, se eu digitar aqui um 4 somente, ele vai falar, não, no mínimo tem que ser 8. Se eu digitar mais do que 9, ele também não vai gostar. Aqui, ó, paguei um 8, ele aceitou. Então, são as regras. Então, na verdade, ele não faz validação nenhuma lá do lado dele. Ele só espera que você digite algo dentro daqueles parâmetros que foram, né? Então, tem algumas coisas que vão ser bem abertas, por exemplo, ó, o número da mesa. Então, aqui, ó, aqui no CBR, a gente deixou essa pergunta aberta. Observa que ele manda aqui, ó, 0 e 0. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, ele chama lá o índice 31, que é o número daquela pergunta, 0 e 0. Então, quer dizer que ele não sabe, ele não está esperando um número específico de caracteres. Quer dizer que vale tudo aqui, tanto para o mínimo quanto para o máximo. Ou seja, eu posso pôr 0,1, 0,7 aqui, ele vai acabar acatando. Ó, retornou 0,7. Vamos fazer de novo. Se eu digitasse só um dígito, 5 e Enter, também vai passar. Porque eu não determinei um valor mínimo aqui, né? Se for algo extremamente largo, vai deixar também? Vai. Porque também não deixei valor máximo. Então ele vai deixar a digitação aberta. Então aqui, quando você for usar o GCD, você pode passar os valores mínimo e máximo conforme a pergunta que você quer. O ACBR, para algumas aqui, ele deduz, né? Por exemplo,
essa aqui, ó, digite o mês do nascimento. Mas aqui a gente sabe que tem que ser 2 sempre. Então o próprio CBR já manda 2 e 2, para o cara colocar a data certinho, ó, 08, por exemplo. Então ele fica esperando exatamente isso. Outras não, o CBR não sabe o que esperar, então ele joga aberto aqui, mas você pode chamar o índice diretamente, você pode chamar o GCD dessa forma aqui, passando o índice e o valor mínimo e máximo e o timeout, que também vai funcionar. Beleza? Você também pode, ó, tá vendo que aqui tem um botão cancel, quando a gente liga alguns comandos, isso eu esqueci de falar, alguns comandos são blocantes, então esse, por exemplo, o GKI, o GCD, o menu, eles são blocantes, ele fica esperando o pinpad até dar o timeout ou a pessoa pressionar o cancel no pinpad, ó, pressionei o cancel no pinpad, ele retorna aqui um stat error 13, então dá para você tratar isso, né, saber, ó, quem cancelou foi o operador. Você também pode cancelar do lado da aplicação, ó. Então tá aqui, quando ele está nesse momento de espera, ele está chamando um evento do nosso componente e nesse evento você tem a possibilidade de cancelar, que é o que eu vou fazer com esse botão aqui, ó, cancelar. Então aqui a gente manda um comando de cancelamento para ele e daí ele aborta da mesma forma também. Você pode abortar os comandos blocantes tanto do lado do pinpad quanto do lado do operador. Esse comando de menu é muito bacana. Então aqui está tudo em inglês, tá? Não sei bem porque eu fiz esse demo todo em inglês. Mas ó, ele está perguntando assim, como foi o serviço? Ótimo, satisfatório, bom e ruim. Então ele vai mandar esse título, essas opções e o pinpad vai renderizar esse menu lá. Observa que cabe nesse pinpad apenas 3 opções, né? E você pode vir com as setinhas aqui e mudando. Observa, ele tem um íconezinho verde ali, ó, tá vendo? Aqui tá no primeiro, ó, aqui tá no segundo, no terceiro. E daí dá para você saber, ó, fez um scroll, tá vendo? Foi para a última opção. Então é bom você fazer isso para pesquisas ou algo que tenha no máximo 3 opções, senão provavelmente o usuário não vai saber fazer esse scroll aqui, vai se perder um pouco, né? Uma outra característica, deixa eu escolher uma aqui só para a gente ver ele funcionando. Então se eu der o Enter aqui, ele vai me retornar 01, que foi a primeira opção que o usuário selecionou. Vamos começar de novo, só que agora eu vou marcar essa opção aqui, Hotkey. A única coisa que ele mudou, não sei se você notou, é que ele colocou agora um número na frente aqui, tá vendo? Então foi a única coisa que ele fez. E a gente chama o menu dessa forma. Então agora observa que ele exibe o menu com essas opções, 1, 2 e 3, e o usuário pode simplesmente agora apertar aqui, ó, quero a opção 2. Então ele já escolheu o 2, ele não precisou navegar até o 2, né? Ele já retornou aqui o 2. Ele não precisa navegar até o 2 e escolher, né? Então vamos lá, menu. Eu posso inclusive escolher uma opção que não está na tela, por exemplo a 4. Ó, já retornou a opção 4. Então com essa opção do Hotkey ligada, na verdade você não precisa ligar nada no fonte, só precisa mandar um número antes da opção, né? Lógico, tem que ter uma ordem lógica aqui, né, entre as opções, e ele já vai acatar isso como Hotkey. Vamos dar uma olhada nesses eventos aqui no SEX. Bom, até antes da gente falar do SEX, vamos falar rapidinho desse aqui, ó, do RMC, que é um evento exclusivo para remoção de cartão. Então se você coloca aqui uma mensagem que tem que aparecer no pinpad, 2 linhas, né? Ele usa aquela mensagem de 2 linhas, o DSP. Se você manda o comando sem nenhum cartão inserido, ó, RM, tá vendo que ele entrou e já saiu. Por quê? E ele ficou lá com o título que eu coloquei aqui, Operation Finish, foi o que apareceu no pinpad. Porém, se o cartão tiver inserido, eu vou inserir um cartão meu aqui, ó. Ele tá, deixa eu até pôr aqui, ó, tá vendo? O cartão tá inserido aqui embaixo no pinpad, né? Então, quando você chama o RMC agora, ele está detectando, ó, que o cartão está lá. Então, ele pinta esse texto, retire o cartão, e depois ele mostra a mensagem que eu pedi para ele mostrar. Então, você poderia colocar outro texto aqui, e ele vai ficar assim até a pessoa realmente tirar o cartão, tá vendo? Ó, retirei o cartão, ele já terminou o evento. Também é um evento blocante, ou seja, ele poderia ser cancelado do lado do usuário, né? Então, por exemplo, está aqui, vamos lá, chamar o RM, o cancel continua habilitado aqui, né? Então, daí o cancel ele vai dar cancelado pelo usuário. Bom, esse comando CEX, ele faz várias verificações, por exemplo aqui, Verify Key, você pode ativar vários, tá? De repente você pode falar para o cara, se você pressionar alguma coisa ou aproximar um cartão, seria esse aqui, Verify TLS Presence, eu quero que o evento termine. Então vamos lá, eu marquei essas 2 opções e chamei o CX. Então ele está aguardando o pinpad acontecer isso no pinpad. Quem que colocou aquela mensagem ali, Daniel? Fui eu mesmo, quer ver? Ó, se a gente vir aqui no log, ó,
eu pintei essa mensagem ali só para ele ficar ali, ó. Então, esse ó, Bring Card Closer, tá vendo? Ou Pressione Key. Então a gente pintou essa mensagem antes só para o cara saber o que ele tem que fazer. Então aqui, de novo, aqui é idêntico, esse Verify Key, ele é idêntico ao GKY, ele vai ficar guardando uma tecla de função. Ó. As teclas numéricas não fazem nada, mas se eu apertei uma tecla de função, ele termina o evento, porque eu marquei que isso aqui seria um terminador de evento. Ele também ia encerrar o evento se aproximasse um cartão. Vamos lá. Então tá aqui, ele está aguardando o evento. Se eu aproximar um cartão do leitor dele, deve parar também. Vamos lá. Ah, já terminou, né? Tá aqui, ó, já saiu fora. Então ele retornou com o evento 0. Vamos de novo, só para ter certeza. Tá esperando. Ó, aproximei, saiu fora. E ele deu aqui o evento, ó, foi o evento 9.4. Então esse aqui foi o evento que disparou. Você sabe que ele teve um cartão aproximado ali. Beleza, vamos fazer alguns testes de remoção de cartão. Então aqui vou desmarcar esses outros aqui, ó. Esse evento ele vai ficar preso lá. Vamos por esse aqui primeiro, o Magnetic. Ele vai ficar aguardando a leitura de um cartão na baia magnética. Isso é muito pouco usado, quase ninguém usa. Talvez se use isso aqui para cartões de fidelidade, né? Então ele está aguardando o quê? Que a gente insere, ou seja, se eu tentar aproximar, não encerra o evento. Mas quando eu leio ele aqui na aba, ó, ele terminou com o evento 90, tá vendo? Então, quem que pintou esse evento 90 na tela lá, Daniel? Foi a gente mesmo, tá vendo? Ó, mandei um DEX Event 90, só para a gente saber o que aconteceu, né? Vamos lá, esses eventos ICC. ICC é o cartão de chip, e CTLS seria a aproximação, cartão por aproximação. Então aqui ele vai ficar aguardando alguém inserir um cartão. Olha lá, Insert Card. Assim que eu inserir o cartão, ele vai terminar o evento. Ó, terminou o evento com o código 92. Agora, se eu quiser simular algo parecido com esse RMC, eu posso fazer esse aqui, ó, o ICC Removal. Então, tá vendo? Ele está aguardando a remoção do cartão. Só que aqui ele não está pintando mensagem nenhuma, né? Ele não está alternando. Quem pintou esse Remove Card, de novo, foi o próprio demo do CBR aqui, ó, DEX Remove Card. Então, assim que eu tirar o cartão, ele detecta o evento e terminou com o evento 91. Também terminaria o evento com um timeout. Vamos pôr um timeout bem curtinho aqui, só para a gente simular isso, né? Um timeout de 5 segundos. E vou marcar esse aqui Key Press, ou seja, eu tenho que apertar uma tecla em até 5 segundos. Se isso não acontecer, ele vai sair com um erro de timeout. Então ele está lá, está aguardando a resposta, né? Vamos deixar ele lá. Ah, tá vendo? Já deu 5 segundos e ele deu o erro de timeout aqui, tá vendo? Então eu capturei esse erro e loguei aqui no memo, né? Bom, é isso aí. Vamos dar uma olhada na última página, que é o comando Close. Aqui nessa página não tem muito também. Você está vendo que no Close você pode enviar uma mensagem para ele, ó. Então se eu clicar aqui no Close, ele vai, além dele, observa que ele apagou a tela do PinPad, né? Então ele não necessariamente fecha a comunicação com o PinPad, mas ele envia. Alguns comandos podem não funcionar. Então eu vou desativar, ativar novamente aqui e mandar o comando Open outra vez, só para a gente continuar testando. Então você pode chamar o comando Close com uma mensagem de 2 linhas. Você pode chamar esse CLX, que é um close mais novo, que daí você pode passar uma mensagem de várias linhas, ou ainda o nome de uma dos arquivos que estão lá, das imagens que estão lá. Então, por exemplo, eu posso fechar o close com um logo, né? Então vamos pôr o logo da CBR aqui no CLX. Ó, então ele foi lá, fechou a comunicação com o PinPad e deixou o logo da CBR gravado lá. Ele vai ficar lá até o PinPad ser desenergizado, né? Vamos ativar novamente aqui. E só para a gente terminar a demonstração. Bom, vamos dar uma olhadinha no código para a gente compreender como é fácil fazer isso. Bom, já estou com a ideia aqui, vou deixar em tela cheia, agora a gente não precisa mais do PinPad para a gente dar uma olhada no código. Então aqui você tem alguns botões, é muito parecido com os outros demos do CBR. Você tem um botão que vai procurar todas as portas seriais, o código tá aqui, tá vendo? Ó? Então é bem simples, ele usa um próprio... na verdade esse aqui é o que configura a porta serial. Ele vai abrir essa tela aqui que você pode ter configurações de velocidade, paridade, tudo mais. Mas geralmente pode deixar tudo padrão aqui que não vai ter muita diferença não, tá? Dá um zoom aqui na tela para você ver melhor ela. Então esse aqui é o botãozinho que vai chamar essa tela de configuração.
esse aqui sim, que sai procurando as portas seriais. Na verdade, ele chama esse método aqui, ó, que está só chamando esse método device achar portas seriais que recebe um string list. Então é muito simples de você usar ele, tá vendo? Vamos dar uma olhada, continuar outras funções aqui. O botão Detect PinPad a gente já viu. Aqui o Activate ele só abre o PinPad, quer ver? Vamos ver o código. Lógico que eu fiz alguma configuração aqui para salvar os parâmetros. Esse config CBRBX PinPad está chamando a configuração do componente, tá vendo? Está passando todas as propriedades lá da tela para as propriedades do componente, né? E depois disso, vamos voltar para lá, daí ele chama esse isEnable. Então esse isEnable ele vai ver, está habilitado? Então ele liga a comunicação da porta serial. E aí, depois disso ele faz alguns ajustes aqui na interface, né? Ele habilita alguns painéis se o PinPad estiver ligado. E se ele estiver ligado, ele também tenta ler todos os nomes que estão gravados lá. E também caso esse cara tenha um display gráfico. Se ele não tem display gráfico, eu tentar chamar esse comando aqui, o Load Media Names, ele acaba dando um erro. Então essa verificação é importante. Ele verifica, tem display gráfico? Como que ele verificou se tem display gráfico? Ele está vendo se tem linhas aqui, né? Também tem aquela outra, gráfico display. Mas aqui daí, se isso for maior que 0, ele acaba lendo o que está gravado lá. Caso contrário, ele não tenta fazer isso, né? Vamos dar uma olhada em outras propriedades aqui dele. Então o comando open é muito simples, tá vendo? Não tem nada. Eu posso chamar o open secure, daí ele passaria as chaves, mas isso aqui ainda não está implementado, né? Vamos dar uma olhada também aqui no information. É bem simples, o get PinPad capabilities, ele é bem alto nível, tá vendo? Na verdade é uma propriedade. Quando você tenta ler ela, ele já vai lá e já captura tudo que ele precisa. Na verdade, ele até faz isso quando ele abre a comunicação com o PinPad, porque o nosso componente precisa saber algumas informações do PinPad. Então ele mesmo isso aqui fica num cache lá, ele não vai ficar lendo toda hora que você chamar isso aqui, ele não vai ficar gastando comunicação com o PinPad. Isso aqui fica num cache, então você pode usar sem medo essa PinPad Capabilities. Daí ele está aqui, ó, serial number. Então eu estou usando um if, quer dizer que para mim chegar no serial number seria CBRBX PinPad Capabilities, ponto serial number, ponto part number. Então são todas as propriedades de alto nível que a gente já retorna, a mídia PNG, mídia JPG, para saber se ele suporta a carga de imagem. Você poderia checar se uma dessas aqui está ligada, ou só a PNG. Se na PNG já tiver falso, quer dizer que ele não suporta imagens, né? Beleza? Vamos dar mais uma olhada nas características aqui. No display é bem simples, ó. Vamos ver como é que a gente manda uma mensagem para o PinPad, tá vendo? Então ele só pegou o texto dos edits aqui e mandou lá pro PinPad. Vamos dar um zoom aqui, ó. Só pegou os edits e mandou no comando DSP. E tem uma outra versão desse comando DSP. Vários comandos têm sobrecarga, tá? Então, por exemplo, aqui, se você vir aqui, ó, ele pode receber uma string única. E daí ele detecta a quebra de linha no meio dessa string para saber onde está a linha 1 e linha 2. Ou você manda as linhas independentes, né? Então, se você for lá no código fonte dele, ó, observa que alguns métodos estão duplicados, eles têm sobrecarga, né? Então, esse que recebe uma string, ele chama aqui antes um método para formatar, tá vendo? Esse formato MS32. Então, aqui ele tenta achar onde está 16, onde está a quebra de linha, para saber onde está a linha 1 e a linha 2. Então são formas diferentes de você conseguir usar ele. O que mais? Vamos dar uma olhada aqui, ó, o comando clear display, ele só está chamando o DSP sem nada, tá vendo? Então, eles chamam o DSP sem linha nenhuma, feito isso já vai limpar o display. Vamos ver como é que ele carrega a imagem. A gente já deu uma olhadinha nele, né? Para mim mostrar uma imagem, é muito simples, tá vendo? Aqui ele só está vendo qual é o que está selecionado lá na lista, né? Mas se você já sabe o nome da imagem que você quer exibir, é só chamar o DSI, o nome da imagem. Que aqui foi o que está selecionado lá na lista desse componente aqui, né? Do string grid aqui que ele está carregando. Para a gente carregar uma imagem, a gente já viu como que é esse comando media load, né? É um comando de alto nível, esse aqui, load media, na verdade. A gente passa o nome da imagem, um string que tem a imagem. Então sim, você tem que saber como carrega a imagem num string. Mas eu nunca mexi com string. Aqui está mastigadinho para você no demo da CBR, ó. Ele está pegando o picture
que é esse cara aqui, ó. Ele está pegando o que está aqui dentro desse picture e salvando ele, daí ele vai no propriedade gráfico dele e salvando no string que eu criei anteriormente. Então você pode pegar esse código do CBR aqui, que já tem um bom exemplo de como que você transfere um t-picture do Delphi para um string. Você também pode ler a imagem do PNG direto do disco para um string, usando um t-file stream, por exemplo, e mandar ela para cá e só colocar aqui, ó, é um QR Code. Também seria uma opção, né? Vamos ver como é que ele fez com o QR Code, ó. Aqui o QR Code, você pode gerar um QR Code. Esse botão aqui é muito simples, quer ver o que tem nele? Ó? Olha só isso, né? Tá vendo? Só uma linha, né? Pintar QR Code. Então isso aqui é um método que está lá na Unity ACBR Images do ACBR e ele já faz todo o desenho do QR Code. Você passa o texto do QR Code que você quer, o conteúdo dele, e passa um bitmap. Feito isso, ele vai gravar. Esse UTF-8 bom, a gente notou que isso aqui é importante se você vai fazer Pix, porque os aplicativos de banco, eles esperam que tenha o marcador de UTF-8 antes do texto do QR Code. Muitos não funcionam se não tiver esse marcador. Bom, feito isso, ele pintou o QR Code aqui no BMP, e depois o send do PinPad é um método muito parecido com aquele que a gente usou. Mas observe que aqui tem uma coisa interessante, ó. Ele está indo lá no PinPad Capabilities, pegando a coluna e quantas colunas tem de pixel e quantas linhas tem de pixel. O min vai pegar o menor deles. Aí, feito isso, ele ainda desconta 20 pixels e aí ele sabe, o tamanho do QR Code tem que ser esse daqui. Então, o código na sequência aqui está fazendo o quê? Tá pegando esse QR Code lá do bitmap e está fazendo um resize dele, tá vendo? A gente usa o stretch draw para desenhar, porque aquela rotina do ACBR de pintar QR Code, ela pinta ele, mas muito pequenininho, cada quadradinho é um pixel, então se você mandar isso aqui pro PinPad do jeito que estava, ele vai ficar um QR Code super pequenininho lá que vai ser muito difícil de ler. Então aqui ele está redesenhando ele no formato PNG, ele criou aqui um PNG image, tá vendo antes? E daí, feito isso, ele usa o Stretch Draw para desenhar o QR Code no formato exato, no tamanho exato desse PNG. Feito isso, ele salva para o stream e daí vida que segue. Ele começa a mandar usando o Load Media e vai mandando lá para o PinPad usando ele em stream. E observa que aqui, como eu já sei que é um PNG, então eu fixei, ó, eu quero um MT PNG, porque eu sei que o tipo de imagem que eu estou mandando é PNG. Depois disso, ele também chama o Load Media File Names aqui, só para atualizar a lista lá. E também chama o DSI, para mostrar o QR Code. Então, uma coisa é você carregar, mas outra coisa é você exibir. Se você só carregar a imagem, não significa que ela já vai aparecer no PinPad. Você tem que carregar e exibir. Então, ele carregou, atualizou a lista lá. Você até poderia fazer isso aqui depois chamar o DSI para que ela apareça no PinPad. Tudo isso ele fica bem rapidinho. Vamos dar uma olhada para terminar. Aí a gente tem aqui, por exemplo, o ASCII. Vamos dar uma olhada no menu. Os outros são bem simples, depois você mesmo pode dar uma olhada no código-fonte. O menu aqui também não é difícil, olha, ele é um método bem alto nível, tá vendo? Ele está querendo quais são as linhas das opções, né? Então aqui é um string list que eu estou passando para ele. E depois o título e o timeout, né? Então, o string list você vai pegar, você pode criar um string list com as opções ou passar você mesmo. Ele também aceita o array of strings. Se você não quer criar um string list, você também pode criar uma string de arrays e mandar. Depois o título, que é opcional, tá vendo? Todos os comandos que tem esse igual aqui, eles são opcionais. Então eu poderia passar só as linhas. Ele ia fazer o menu sem o título lá e exibir. Eu não precisaria passar ele necessariamente. São comandos opcionais. Beleza? Vamos fechar para a gente ver aqui o que mais. Vamos ver o comando close, né? Então também é muito, muito simples. Ó. Vamos pegar o CLX, que é o comando close mais novo. Então ele vê se o cara estava na página lá para mandar as linhas ou se era para mandar uma imagem. Então aqui é o mesmo CLX que você passa e ele tenta deduzir se o que você mandou são linhas ou se é um nome de uma imagem. E ele faz isso pelo tamanho do texto que você está mandando. Se for um tamanho de 8, ele sabe que provavelmente vai ser uma imagem que você quer exibida. Ele chama o close com esse parâmetro específico. Bom, era isso que a gente tinha para esse vídeo. Deixa eu voltar ele aqui e colocar
o logo da CBR no PinPad para você ver mais uma vez. Ah, já está lá. Vou pôr o Daniel aqui. Vou mandar com o multimídia, senão ele vai apagar a tela. Então vamos lá, o logo da CBR, vou pôr o Daniel lá, display. Tá lá a fotinha do Daniel. Então é bem bacana para você brincar com o PinPad. Lembrando que se você for usar esse componente e você tem TEF na mesma máquina, então você tem que de alguma forma desabilitar o TEF, porque o TEF vai prender a porta do PinPad. O TEF, até então não existia um componente como esse do CBR, então os TEFs imaginam que o PinPad é território dele, só ele fala com o PinPad. Então algumas bibliotecas de TEF têm, vamos dizer assim, um mau hábito de quando ela abre a comunicação com o PinPad, ela não fecha. Então se isso ocorrer, você não vai conseguir ativar o nosso componente, ele vai falhar já aqui no ativar. Então você teria que desativar pelo TEF e ativar novamente. A gente já está falando com o pessoal da PayGo em relação a isso. Se eles estão criando algum método na própria biblioteca da PayGo que a gente pode chamar para desabilitar o PinPad. Ou ele só abrir a comunicação com o PinPad quando ele realmente precisar e já desativar. É uma boa prática, tá? Você pode, aqui na sua aplicação, você vai lá, ativa, faz o que precisa fazer, por exemplo, manda uma imagem, manda um QR Code, faz o que você tem que fazer, dá o display lá, por exemplo, do QR Code, e na sequência você já pode ir lá e desativar. Você dá o comando close e desativa. Que daí você libera para outra aplicação usar o PinPad. Né? Se bem que o close também apaga um pouco a tela, então às vezes você tem que esperar, pelo menos o usuário ler o QR Code para ele não apagar a tela do PinPad. Bom, era isso aí que a gente tinha, pessoal, para esse vídeo. Espero que tenham gostado desse novo componente. Se tiver alguma dúvida, pode usar aqui o nosso fórum na aba CBR Serial. Já tem bastante gente colocando dúvidas lá sobre ele, já tem bastante gente testando ele, né? Então fica à vontade para colocar seu feedback sobre esse novo componente do CBR. Espero que tenham gostado. Logo o Q25 está no mercado aí para você fazer seus testes com ele também. Deve chegar com um preço bem competitivo da Tectoy. E a gente também deve conseguir distribuir o Q25 para homologação. Tá? Logo a gente já está dando notícias sobre isso. Valeu, pessoal. Uma ótima semana para todos vocês.